A leucemia, nada mais é do que, conforme você colocou anteriormente, é essa produção de células malignas na medula óssea. Uma coisa que é muito importante a gente interpretar e entender, não existe só um tipo de leucemia. São mais de 12 tipos de leucemias. Mais de 12? Então, a gente precisa documentar e a gente precisa entender. Existe uma diferenciação muito grande. Sim. Existem as leucemias agudas, existem as leucemias crônicas. E cada vez mais esse diagnóstico precoce ajuda essas pessoas a entender a doença que eles têm e, consequentemente, iniciar o tratamento mais precoce possível. Olha que interessante. E atualmente, doutor, qual tipo de leucemia tem acometido mais as pessoas? Ou não tem? Tem algum estudo, alguma coisa? Sim. A maior parte das pessoas, elas têm leucemias agudas. São leucemias que necessitam de um tratamento imediato. Essas leucemias, geralmente as pessoas têm sinais e sintomas que levam um pouco mais precocemente a pessoa a procurar um auxílio médico. Por exemplo, as manchas pelo corpo, febre de repetição. Tipo hematomas, né? Exatamente. Sim. A febre de repetição, a prostração. Então, são sinais e sintomas que fazem com que seja diagnosticado mais precocemente. Sim. Diferentemente das crônicas, que às vezes as pessoas ficam até alguns anos sem um diagnóstico precoce, porque são leucemias um pouco mais indolentes, que não têm tanto sinais e sintomas como as agudas apresentam. Entendi. O caso da leucemia, ela é algo que é hereditário, é adquirido, o fator externo pode influenciar, não pode? Fala um pouquinho pra gente. Algumas pesquisas já avançadas em nível de acompanhamento documentam que realmente o tabagismo pode estar associado com a leucemia mieloide aguda. Olha. O benzeno também pode estar associado, mas existe uma necessidade de uma predisposição genética. A pessoa tem que ter aquelas predisposições. Já temos casos documentados de irmãos univitelinos, né, que são idênticos, que um tem leucemia e o outro não. Então, existe essa necessidade da predisposição genética. Um dos exames mais importantes que existe para a gente fazer o acompanhamento da leucemia é exatamente o cariótipo, que é aquela documentação do nosso DNA. Ele é fundamental para a gente, para inclusive determinar a forma de tratamento que a gente vai apresentar. Então, essa é a importância de entender. Tem-se uma necessidade, uma importância genética, aquela pessoa que já tem uma predisposição, e associada a alguns fatores ambientais que podem vir a influenciar a pessoa a manifestar a doença. Tem alguma pergunta? Manda para cá, 31984029756. Nós estamos no Fevereiro Laranja, conscientização com relação à leucemia. Mas e quando eu perguntei, por exemplo, eu pergunto, doutor, hoje os tratamentos, eles estão melhores? Eu falo porque quando a minha tia faleceu, isso tem mais de 60 anos. Né? Então, era no interior, essa palavra já era só falar essa palavra já dá arrepio na família. Sim. Houve uma evolução também muito nesse grande processo? O tipo de tratamento, também, às vezes, o sofrimento da pessoa é muito menos, dor, enfim. Como que foi esse desenvolvimento? Nós tivemos uma evolução ao longo dos anos de cada vez mais a gente ser mais específico em relação ao tratamento. Sim. A gente tenta determinar, por exemplo, o tipo, o subtipo e o grau que essa pessoa está tendo de leucemia. Certo. Quanto mais específico nós nos aproximamos, mais específico vai ser, consequentemente, o tratamento. E associando a isso, vão ser menores os efeitos colaterais, melhores as chances de reabilitação precoce desse paciente e também melhores as chances desse paciente, a longo prazo, ter uma melhor qualidade de vida. É muito importante a gente entender que as pessoas sempre associam a leucemia, propriamente dita, aqueles pacientes carequinhas, com febre, internados, mas não existe só isso. Por exemplo, a gente tem uma atriz muito famosa que tem leucemia, que é a Suzana Vieira. A Suzana Vieira tem um tipo de leucemia que é uma leucemia crônica, que a permite fazer todas as atividades diárias, ela pode trabalhar, ela pode fazer de tudo. Então, algumas pessoas às vezes escutam outras pessoas falando, não, mas você tem leucemia? Sim, tenho leucemia. As leucemias crônicas, ditas crônicas, a pessoa pode executar sua vida diária, claro, na devida proporção. Né? E é diferentemente um pouco das agudas. E a evolução do tratamento quimioterápico evoluiu muito ao longo dos anos. Então, a gente consegue tratar esse paciente de cada vez de forma mais precoce. Entendi. E, assim, existe uma forma agora da gente tratar que é extremamente importante, que é o transplante medula óssea.
Então, a gente consegue hoje tratar esses pacientes tentando objetivar o transplante de medula óssea, por isso que é fundamental as pessoas entenderem que deve ser feito o cadastramento da medula óssea. Como que funciona? Explica pra gente, doutor. Perfeito. Na grande maioria das vezes... Qualquer pessoa pode doar? Pode, enfim. pode. A gente pode passar pelo cadastramento no Hemominas, no nosso caso aqui em Eu Belo sou Horizonte. doadora de sangue. Exatamente. Mas existe uma diferença entre doar sangue e doar medula. Eu lembro até quando eu fui doar, eles não coletavam. Aquele dia tem um dia específico. Exatamente. Há necessidade de um cadastramento. E existe uma coisa muito importante. Vamos supor que vamos supor que o Paulo tenha leucemia. Ok. O Paulo é filho do João e da Maria. Sim. Tecnicamente, o Paulo tem 50% do João e 50% da Maria, que automaticamente tiveram o seu filho e, consequentemente, quem que vai ser essa pessoa mais próxima geneticamente desse paciente que está leucemia? O irmão dele. Então, quando a gente tem um paciente que tem uma leucemia, que tem uma necessidade de transplante de medula óssea, a primeira pessoa que a gente vai atrás são dos irmãos. Irmãos de pais e mães, né? De mesmo pai e mãe. E a partir desse momento, a gente torce para que esse paciente ele seja compatível. Okay. Ele tem uma necessidade, por exemplo, assim, eu mesmo tenho meu irmão que chama Pablo. Sim. Ele posso ou não ser compatível com ele. Entendi. Se eu não tenho esse paciente, essa pessoa que tem o irmão compatível, eu vou no banco de medula óssea. Ok. Esse banco de medula óssea ele é mundial. Tá. Então, é muito comum, por exemplo, a gente às vezes acha um doador... Então, só uma pergunta claro, nesse processo. Então, um irmão pode doar a medula para outro. Pode ser específico, que é diferente de doação de órgão. Exatamente, que a gente chama isso de transplante de medula óssea aparentado. É quando tem esse envolvimento, esse laço familiar e é o mais próximo possível daquela pessoa. Então, entendi. Então, aí já vai com o nome, endereço, tudo. Exatamente. Essa medula vai para tal. Exatamente. Amigo pode? Pode, desde Amigo muito próximo... Tipo assim, né? Aquela pessoa muito próxima e descobrir o que é. Ele pode já dar pro amigo. Pode. É claro que vai passar por todos os exames e todo o protocolo, o procedimento padrão, para a gente ver se aquela pessoa tem, por exemplo, algumas pessoas, infelizmente, não podem doar medulas. Já tem algumas doenças pré-existentes. Que as impedem. E essas pessoas impedem de doação de medula. Mas o mais importante é a gente saber a compatibilidade. Eu posso ser compatível com você, você pode ser compatível comigo. Não necessariamente tem que ser de homem para homem ou de mulher para mulher. Que interessante. Pode ser de um homem doando para uma mulher e uma mulher doando para um homem. Aí eu até, quando eu te interrompi, o senhor falou que aí, não tendo um parente, não tendo uma pessoa já, o parental, né, que é já direcionado, você vai para o banco de medula. E como que funciona? Vamos supor que eu sou um filho único, que eu não tenho irmãos, e eu tenho uma leucemia mieloide aguda. Eu necessito, depois de um tratamento quimioterápico, de um transplante. Sim. É feito um cadastramento por uma molécula que a gente chama de HLA. Então, é como se fosse uma identidade daquela pessoa, a identidade dos leucócitos daquela pessoa. E vamos supor que eu acho uma pessoa compatível, não sei, na Rússia. Esse banco de medula óssea, ele é mundial. Ele é mundial. Mundial. Entendi. Então, esse cadastramento não é só de Belo Horizonte, ou só de Minas Gerais, ou só do Brasil. Ele é mundialmente reconhecido. Sim. Então, não é impossível, às vezes, você achar uma pessoa compatível na Áustria, na Turquia, no Japão. Então, existe essa comunicação entre todos esses bancos de medula óssea, que fazem com que tanto a pessoa pode vir a receber a medula aqui, como a pessoa pode doar. E não há necessidade da pessoa ir até outro país. É feito, a gente retira a medula e, consequentemente, essa medula ela é armazenada de forma adequada e vem para ser transplantada no país de origem onde está o paciente. Uau! E o procedimento é um procedimento tranquilo? É muito invasivo, não é? Como que acaba sendo? Para quem vai doar, né? Que às vezes a pessoa tem um receio. Procedimento muito tranquilo. É porque já me fala que é tranquilo. Que muito tranquilo. Geralmente é muito interessante. Porque as pessoas têm aquela mística, tem uma cirurgia, tem aquilo tudo. Não. Geralmente são feitas a coleta da medula óssea da pessoa e é feito esse cadastramento. É extremamente importante que a gente consiga abranger o maior número de pessoas possíveis e essas pessoas consigam, por exemplo, às vezes eu posso ter um parente longe que ele é compatível comigo. Quanto mais pessoas cadastradas no banco de medula óssea, maior a chance dessas pessoas conseguir uma medula compatível. Então não tem uma necessidade, por exemplo, de ser só uma pessoa X ou só uma pessoa Y.
Qualquer pessoa pode fazer essa doação. Aí ele vai desculpa, ele vai por grau, tipo, a escala é o que mais precisa, a compatibilidade. Na verdade, assim? essa... Ou é por tempo, será de espera? Não é por tempo de espera. Porque, por exemplo... Por gravidade às vezes, mesmo. Exatamente. E também por compatibilidade. Eu acho que mais importante é por compatibilidade. Ok. Às vezes tem crianças que estão esperando medula óssea há 2, 3 anos. Sim. E tem uma outra que chegou em 2 dias e achou um doador compatível. Entendi. E às vezes também, tipo assim, o dela é até mais leve do que o outro, mas Sim. achou compatível. Sim, exatamente. Aí, então, só tira uma dúvida. Todas? Nota aqui, eu tenho tanto de gente fazendo pergunta. Campanha de doação de medula. Né? Eu estou até com uma criança que tem. Como que funciona, então, por exemplo? Eu vou fazer a campanha, eu vou encabeçar uma campanha de doação de medula para uma criança. Aí, como que tem que proceder? Para a gente, por exemplo, ir lá e fazer o teste, mas você tem que colocar no nome dela. Que funciona isso? Na verdade, você pode fazer esse referenciamento ao paciente que vai tentar receber a medula. O que a gente faz é o seguinte, é como se fosse um banco. Sim. Literalmente o nome banco não é à toa. Eu tiro uma nota de R$50 e outra pessoa vai logo em seguida usa essa nota de R$50. Sim. Quanto maior o número de notas, quanto maior o número de pessoas, mesmo que aquela medula não possa doar para aquela pessoa específica, eu posso doar para outra pessoa. Sim, claro, claro. Então é importante que a pessoa vá no Hemominas, ela vá no centro de referência da sua cidade ou da sua região, fazer esse cadastramento. Em todas as cidades do Brasil, existe uma forma deles te referenciarem, seja em Belo Horizonte, no interior, em outros estados. A gente tem isso de forma muito correta e muito séria. Entendi. Porque qualquer pessoa que possa chegar lá, ela vai passar por uma entrevista, Sim. uma avaliação médica. Sim. E aí ela vai passar por essa avaliação. A partir desse momento ela é cadastrada. Sim. Então, vamos supor, ela pode chegar e levar essa medula para o Paraguai. Ou ela pode vir uma medula lá para os Estados Unidos. Quem precisar. A minha pergunta é porque, por exemplo, eu fiquei na dúvida. É a prática, né? Uhum. Eu fiquei pensando assim, independente, você vai ajudar quem quer que seja. Exatamente. Mas, por exemplo, dentro de uma campanha, tem um grupo, eu estou lá trabalhando... E eu tenho uma criança que foi por causa dele que eu comecei. E aí, hoje, eu quero ajudar vários. Exatamente. Mas, por exemplo, quando eu for fazer os exames, eu posso mencioná-lo para acontecer essa... Pode. Por exemplo, vai que dê certo. Parental? Pode. Isso pode ser feito? O aparentado, eu não sei, né? O aparentado, na verdade, ele vai se restringir, infelizmente, somente aos irmãos. Tá. Porque esse cruzamento genético de pai e mãe, ele vai vir somente se eu tiver um irmão de pai e mãe. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu sou irmão. Às vezes o pai não é mesmo, às vezes o pai faleceu, ou a mãe faleceu, mas já tem o mesmo vínculo, né? O mesmo vínculo. Então, esse aparentado, ele vai ter esse envolvimento, esse laço genético, principalmente com irmãos. A partir do momento que não se torna um aparentado, a gente usa o termo não aparentado. Tá. Aí são transplantes que a gente tenta ver o mais próximo possível daquelas pessoas. Então, eu posso, às vezes, chegar, vamos supor que eu tenho o Bruno, um paciente que tem nosso lá, que tem 18 anos, tem leucemia mieloide aguda. Certo. Ele fez todo o tratamento quimioterápico, não respondeu efetivamente bem, e depois que passou por todas as etapas da quimioterapia, a gente optou para tentar consolidá-lo com o transplante de medula óssea. Okay. Então, o que a gente fez? Ele só tinha um irmão. Esse irmão não era compatível com ele. Ele era simplesmente 50% compatível. É um termo médico que a gente chama de haplo. Normalmente ele tem que ser quanto? 100%? A preferência isso acontece? por 100%. Acontece. Acontece de ser 100%. A gente tenta chegar aos 100%, mas a partir do momento que há uma necessidade do transplante, a gente tende a reduzir um pouco mais essa porcentagem. E, consequentemente, chegar mais próximo, né, que essa pessoa que receba a medula, que ela seja o mais próximo possível, não tenha menor efeitos colaterais por isso. Entendi. Porque as pessoas têm muita mística em relação ao transplante. O doador, ele praticamente interna, né? Ele vai doar a medula e, consequentemente, ele terminou de doar no outro dia, talvez, ele já recebe Chega a alta. abrir? Não, é uma injeção? Não. Uma coleta com uma agulha específica na medula óssea, que a gente tenta coletar o máximo de sangue, entre aspas, medular. Entendi. Um sangue possível. E no outro dia, consequentemente, a gente já faz a infusão no paciente. Então, o paciente que está, na verdade, recebendo a medula, ele que fica internado. Entendi. Mas o doador, ele pode ficar uns 2, 3 dias internados para se preparar, entendeu?
E é um procedimento extremamente simples. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.